Bom dia, pessoal. Como vamos? Tudo bem? Espero que tenham gostado aí da nossa última análise acerca do artigo 218C, né? A divulgação de cena de estupro, né? De cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo sem o consentimento da vítima, nudez ou qualquer outro material que afronte aí essa liberdade de concepção. Acredito que o exercício tenha trabalhado grande parte dos conflitos existentes quando do estudo do artigo 218C, né? Obviamente eu tenho ainda algumas considerações para fazer com vocês, que vou fazer na nossa próxima aula presencial não, perdão, quem nos dera, na nossa próxima aula ao vivo, na próxima semana. Gostaria muito da participação de vocês, tá? Então eu gostaria que vocês estudassem um pouco, buscassem ler no final de semana páginas como Dizer o Direito, Conjur, né? Sobre o artigo 218C, bem como nas doutrinas que eu já indiquei no início do nosso curso, e para a gente discutir isso na nossa próxima aula ao vivo. E hoje eu gostaria de falar das disposições gerais a respeito dos crimes contra a dignidade sexual, começando aí pelo artigo 225, tá? 225 do Código Penal. O artigo 225 do Código Penal, pessoal, ele vai falar para nós acerca da ação penal, tá? A ação penal, então, a partir da Lei 13.718 de 2018, a nossa tão falada 13.718 de 2018, então, a partir da supracitada norma, todos os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Um breve lembrete: a ação penal ela pode ser privada ou pública. Na ação penal privada, o autor da ação penal é a própria vítima, é o ofendido. Na ação penal privada, então, o autor da ação, aquele que move, aquele que provoca o poder judiciário, se diz querelante, e aquele em que se imputa o suposto fato criminoso se diz querelado. Isso na ação penal privada, eu tenho certeza que os doutores lembram disso. Na ação penal pública, em contrapartida, nós temos duas vertentes: a ação penal pública condicionada à representação, quer dizer, ela tem como pressuposto de procedibilidade, ela exige que a vítima peça providências para que o Ministério Público tome providência e dê o deslinde necessário à ação penal. Então veja-se que na ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público. Nos casos em que se exige a representação da vítima, isso se chama pressuposto, né, de procedibilidade. Se não houver a representação da vítima, a ação penal não pode seguir. Nesses casos, o Ministério Público só atua quando há a expressa representação da vítima. Em contrapartida, nos casos em que a ação penal é pública incondicionada, não há necessidade de representação da vítima. Quer dizer, sempre que houver a notícia de um fato criminoso, o Ministério Público ele toma as devidas providências, querendo a vítima ou não. Faço aqui uma ressalva, tá? A respeito da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Com relação à Lei Maria da Penha, é expresso no texto da lei que não se aplicam aos casos de violência doméstica e familiar, tá? A Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Por que isso é importante a gente enfatizar, tá? É importante a gente enfatizar isso porque eu já vi aluno confundindo, e eu não quero que vocês confundam, porque provavelmente alguma coisa envolvendo a Lei Maria da Penha será objeto da nossa segunda avaliação. Então percebam, eu não quero que vocês confundam isso, perfeito? Eu não quero que vocês confundam isso. Mas eu já vi muito aluno confundindo, falando em juizado especial para aferição de
violência doméstica e familiar contra a mulher. Na verdade, o que nós temos é varas especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Varas especiais criminais. Isso é diferente de juizado especial. Por que eu estou falando de varas especiais criminais? Bem, varas especiais criminais, porque a normação entende que determinadas comarcas, sendo possível, uma vara em especial deve guardar a competência específica para trato exclusivo da matéria. Aqui em Barbacena, exemplo, nós temos que a segunda vara criminal é a vara competente para julgar e processar os delitos em que se verifica violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se há qualquer delito cometido na forma da Lei 11.340 de 2006, na forma da Lei Maria da Penha, não há que se falar em juizado especial. Entendeu isso? Então veja, se um crime de ameaça é cometido contra uma mulher na forma da Lei 11.340 de 2006, na forma da Lei Maria da Penha, muito embora o preceito secundário do tipo imponha a competência do juizado especial, a Lei Maria da Penha, que é norma específica, proíbe o processamento perante o juizado especial. Então, na verdade, muito embora a pena seja inferior, a pena máxima combinada seja inferior a 2 anos, nós temos aí que a competência será da vara criminal especial de proteção da mulher, de proteção, de resguardo dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu não preciso dizer aqui, que a lesão corporal de natureza leve e a lesão corporal de natureza culposa contra a mulher, a lesão corporal de natureza leve ou culposa na forma da Lei Maria da Penha, quer dizer, vislumbradas contra a mulher, na interpretação de violência doméstica e familiar contra a mulher, as ações penais ali são incondicionadas. Por quê? Porque, presta atenção, isso é muito importante, a previsão de que a lesão leve e a lesão culposa somente se processam mediante representação, isso está na Lei 9.099. E nós já falamos que no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099 de 95, tá? Nos demais casos, ameaça, por exemplo, está lá no artigo 147 do Código Penal e é um delito que somente se processa mediante representação. A enfatização, a expressão de que ameaça somente se processa mediante representação, isso está no Código Penal. Então, se a ameaça é contra a mulher, ainda que no contexto da Lei Maria da Penha, ela somente se processa mediante representação, mas é muito importante deixar claro que a Lei Maria da Penha exige que a renúncia à representação da vítima, ela se dê apenas perante o juiz, em audiência própria para o ato. Isso para evitar que a mulher renuncie à representação por pressão, por outras ameaças, por qualquer que seja a razão. Então, os delitos em que o Código Penal prevê que somente se processam mediante representação, ainda que esses crimes sejam cometidos contra a mulher, na forma da Lei 11.340 de 2006, nós temos aí, indênie de dúvidas, que a disposição do Código Penal continua a vigorar. Então, por que a lesão corporal de natureza leve e a lesão corporal de natureza culposa, quando vislumbradas na forma da Lei Maria da Penha, somente se processam independente de representação? Bem, nesse caso é porque a exigência de representação ela é prevista na Lei 9.099 e não no Código Penal, e nós já entendemos que a Lei 9.099 não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito? No mais, doutores, vamos partir ao ensejo de que a percepção de que todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada foi um acerto do legislador. O legislador, muito atento às questões em que a vítima vamos dizer, submetida à revivência do ato delitivo
ou a revivência, tá? Da violência sofrida, quando de inúmeras prestações de declarações perante a autoridade policial, quando da realização de exame de corpo de delito e etc. A percepção do legislador, já indiquei uma série a vocês a respeito, em que a vítima de crimes contra a dignidade sexual, não raras às vezes, é imposto a ela uma revivência incontroversa daquela violência, justamente para narrar exaustivamente as violências sofridas. Nesse caso, o legislador se apertou em afirmar, se apertou em trazer a indispensabilidade, tá? A não necessidade de representação da vítima. Por quê? Porque antes nós tínhamos que o estupro, o artigo 213 do Código Penal, ele somente se processava mediante representação. Entendia-se que no caso concreto, se a vítima não quisesse aqui a persecução penal, se a vítima entendesse ali não ser necessária a persecução penal, que o Ministério Público não tinha autorização. Por quê? Porque nós tínhamos que o bem jurídico tutelado ali era a dignidade sexual. Bem, se a vítima entende que o processo não deve seguir, ou se a vítima entende que não há necessidade, ou se a vítima não tem o desejo de representar criminalmente contra esse sujeito, obviamente ela não sentiu a sua dignidade sexual violada. Veja-se que é uma presunção completamente superada, é uma presunção que não mais merece prosperar, tanto assim que o legislador acertadamente procedeu à alteração por meio da Lei 13.718 de 2018. Por quê? Porque muitas vezes a ausência do pressuposto de procedibilidade, a representação, eu já falei com vocês, a representação, a natureza jurídica dela é pressuposto de procedibilidade. Então, não raras as vezes, quando não se verificava a representação da vítima, não era porque a vítima entendia, meus doutores e minhas doutoras, que o bem jurídico tutelar de dignidade sexual não havia sido afetado. Não era isso. Na verdade, o conjunto, o arcabouço burocrático do Estado não nos levava a crer, que a vítima necessariamente acreditava ou necessariamente pretendia passar por toda aquela situação em que, ressalto, ela revivia aquele sofrimento ali exarado dentro do contexto do próprio delito. Então, nós temos, inclusive, previsão legislativa hoje, no sentido de que, nos casos de violência sexual, fica vedado as perguntas reiteradas e insistentes às vítimas, Salvo melhor juízo, a série que eu indiquei a vocês chama-se Inacreditável, É uma minissérie, tem disponível na Netflix. Eu acredito que ainda os que não assistiram deveriam assistir, muito embora a série não seja brasileira, então haja ali algumas divergências a respeito da forma do trato da matéria, Porque nós sabemos que cada Estado-nação tem a sua legislação e o seu direito penal próprio, muito embora não seja uma série brasileira, mas em muito vocês vão aproveitar no estudo da nossa disciplina assistindo a série Inacreditável, É minissérie, salvo engano, são 6 episódios, dá para assistir aí com o namorado ou com a namorada no final de semana para distrair um pouquinho com pipoquinha e guaraná, tá bem? Porque eu sei que vocês não bebem bebidas alcoólicas, Então, com pipoquinha e guaraná. Dito isso, feito essa análise, nós partimos agora para as causas de aumento de pena. Novamente ressalto, causa de aumento de pena já ficou muito bem consolidado na nossa primeira avaliação, mas nós tivemos aí um índicezinho de 20% ainda de pessoas que não acertaram o questionamento, então não custa falar novamente. Causa de aumento de pena é diferente de agravante. Causa de aumento de pena tem incidência, na terceira fase da dosimetria da pena. Nós temos a causa de diminuição de pena com incidência na terceira fase da dosimetria da pena. Hugo, eu não me lembro quais são as fases de dosimetria da pena, eu nem me lembro o que é dosimetria da pena. Bem, dosimetria da pena é o exercício realizado pelo magistrado para retirar a pena de caráter abstrato, quer dizer, a pena lá de 6 a 10 anos, imaginemos, do estupro, artigo 203, salvo melhor juízo, 6 a 10 anos, o juiz pega essa pena em caráter abstrato, 6 a 10 anos,
e traz ela para caráter concreto. Chegamos, por exemplo, a uma pena de reclusão em regime inicialmente fechado, por força da lei de crimes hediondos, que exige que o regime inicial seja fechado, no caso de crimes hediondos. Então, o juiz chega a uma pena de 8 anos, quer dizer, uma pena em caráter concreto, uma pena efetivamente destinada a um determinado sujeito. Então, dosimetria da pena é o exercício realizado pelo magistrado para retirar a pena do caráter abstrato e levar a pena ao caráter concreto. Referido exercício, a dosimetria da pena, ela tem 3 fases, como nós já bem mencionamos. Na primeira fase, fixação da pena base, o juiz ele sempre parte da pena mínima. Então, se a pena mínima é 6 anos, o juiz sempre vai sair dos 6 anos. Ele sempre parte da pena mínima. E aí, no caso da pena mínima, o juiz vai avaliar, na primeira fase da dosimetria da pena, o artigo 59, do Código Penal. Realizada a análise do artigo 59 do Código Penal, nós temos ali as circunstâncias judiciais, o juiz passa a análise da segunda fase da dosimetria da pena. E ali o juiz vai analisar atenuantes deve ser entendida como situação de benefício, ele vai analisar atenuantes e agravantes. E por fim, lá no finalzinho, o juiz vai analisar causas de aumento e causas de diminuição de pena, com agora uma observação importante. Nas 2 primeiras fases da dosimetria da pena, a pena não pode ficar aquém do mínimo e a pena não pode ser elevada a além do máximo. Por sua vez, na terceira fase, quando da incidências das causas de aumento e causas de diminuição de pena, a pena pode sim superar o máximo ou ficar aquém do mínimo, tá bem? Então, na verdade, feito agora esse retrospecto a respeito das causas de aumento de pena, nos debrucemos a estudar o estupro coletivo e o estupro corretivo. Novamente faço o ensejo que os crimes contra a dignidade sexual, têm peculiar relação. Os crimes contra a dignidade sexual, eles têm íntima relação com o princípio da adequação social. Não sei se doutores e doutoras vão se lembrar, mas o pessoal que é um pouco mais velho na turma, com certeza se lembra que há uns 5 anos atrás nós tivemos um estupro coletivo gravíssimo veiculado em âmbito nacional, em que uma jovem teria, em tese, embriagada, sido violentada por mais ou menos 30 rapazes. Nesse caso, não estou aqui fazendo juízo de valor, porque não conheço o processo, mas ressalto que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já mencionei com os doutores, na forma do artigo 217-A, parágrafo 1º, entende que para a verificação do crime de estupro de vulnerável, a embriaguez ela deve ser completa. No sentido de que, completamente embriagada, a vítima não tem condições de exprimir a sua vontade, tá? Ela não tem condições de oferecer qualquer resistência. No caso em que a vítima está embriagada, mas não completamente embriagada, e que ela diga não e que ela diga que ela não quer, nós teríamos ali o estupro, tá? Agora, no caso em que a vítima está embriagada, ela quer ter a relação sexual e aí no outro dia ela se arrepende, Ora, infelizmente nós sabemos que a bebida ela tem um efeito digamos, incentivo. A bebida ela tem um efeito perigoso de estímulo. E nesse sentido, quando a bebida tem esse efeito de euforia, o mero efeito de euforia que gera aí o suposto arrependimento no dia posterior, a ressaca moral, que a gente chama, a ressaca moral, infelizmente, não pode ser aí imputado o crime de estupro a esse sujeito. Tivemos agora um caso muito polêmico em que um sujeito foi absolvido de um estupro, bem delicado, em que se cogitava lá uma embriaguez completa, ou ainda pior, o fato de estar a vítima completamente dopada.
teríamos ali um estupro de vulnerável. Caso esse que foi veiculado em mídia nacional e nós vamos nos debruçar nele no próximo bloco. Nós vamos tentar entender quais foram os fundamentos ali que levaram à absolvição desse sujeito, ou ainda se deveria sim ou não ter sido esse sujeito absolvido. É algo que nós não temos ainda competência para dizer, porque nós não conhecemos o processo, mas nós podemos palpitar aqui a respeito da seletividade do direito penal. E aí, nos crimes sexuais, será que a seletividade do direito penal é verificada? Será que, infelizmente, existe ainda, em pleno 2020, a seletividade do direito penal? É algo que a gente começa no próximo bloco.